Thing you need to know. Vamos falar hoje a respeito da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, no calendário gregoriano, ela é comemorada entre os meses de março e abril. Nós, hoje, 2025, comemoramos a Páscoa no dia 20 de abril. Mas os judeus, pela tradição, eles comemoram nesse período, entre março e abril. E essa Páscoa tem que ser comemorada dentro dos muros de Jerusalém. Isso é uma tradição judaica. O texto nosso para alicerçar esse nosso alimento de hoje está no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, capítulo 12. Todo o capítulo 12 fala a respeito da instituição da Páscoa, e a respeito da primeira Páscoa, a respeito das festas dos pães sem fermento, e então ela entra em todos esses detalhes de instrução. Nós vamos nos reportar aqui alguns versículos apenas, para deixar nessa nossa instrução de hoje a respeito da Páscoa judaica. Eu vou ler aqui os versículos de 5 a 8, que dá sopedâneo para nós no dia de hoje. Então, capítulo 12, versículos 5 a 8, diz o seguinte: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Nesse versículo 5 aqui, nós nos lembramos de que a Bíblia toda, de capa a capa, ela fala de Jesus. Desde Gênesis, quando Deus vinha pela viração do dia a ter com Adão, e após a queda, após o Adão ter desobedecido, junto com a sua esposa Eva, ele se esconde e ele vê que estava nu e coloca folhas. E Deus então sacrifica um cordeiro e dá a Adão vestes de couro, couro de um cordeiro. Deus lá, né, em Gênesis, já apontava para o Calvário, para o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Aqui, nesse versículo 5, nós estamos vendo que também ele está se referindo e se reportando a Jesus quando ele diz que o cordeiro será sem defeito. Jesus não tem mácula. Macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Então, na instituição aqui da Páscoa judaica, nós vemos que eles estavam como escravos no Egito, há 400 anos, e Deus, então, com a sua mão forte, tentando tirá-los de lá, vem aqui e impõe ao Egito, a Faraó, algumas pragas, foram 10, né? E essa aqui já tinha aí acontecido a 9ª, ele estava indo para a 10ª. O versículo 6 aqui diz assim, ó, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Jesus morreu à tarde, na hora 9ª, que seria por volta de 3 horas, aqui para nós ocidentais. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Então, a Páscoa judaica é comemorada e lembrada, ainda até hoje, dentro da tradição judaica, comendo-se, então, o pão sem fermento, as ervas amargas e a carne assada do cordeiro. As ervas amargas lembram os 400 anos, os tempos de silêncio de Deus, em que eles passaram dias difíceis durante esses 400 anos. O cordeiro imolado ali, né, nós já dissemos, lembra Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, e o sangue passado nas ombreiras da porta, no parapeito das portas, no batente da porta,
lembra o anjo que passaria naquela noite ceifando a vida dos primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens. Quando o anjo por ali passasse, ah, vendo o sangue do cordeiro, ele pouparia os primogênitos que estavam ali dentro. Então não haveria o sacrifício dessa 10ª praga que Deus impôs ao Egito. A passagem do ano. Páscoa significa passagem. Ela pode ter alguns significados para os judeus. Então a passagem desse ano e o livramento, colocando a salvo os primogênitos, né? O sangue do cordeiro que está ali, o sangue de Jesus que nos dá salvação, que nos dá livramento, que nos dá a vida eterna, então nos livra da morte eterna. O cordeiro ali, então, significava que os primogênitos seriam poupados, não seriam ceifados. Um pouco mais à frente, no capítulo 12 ainda, de Êxodo, vou ler aqui os versículos 26 e 27, porque aqui, então, Moisés está com a congregação de Israel instituindo a Páscoa. E nesses dois versículos, 26 e 27, nós vamos ver que ela se tornou um memorial que deveria ser feito anualmente. Diz assim o 26, quando os seus filhos perguntarem que rito é esse, eles estão falando aqui nos versículos anteriores a respeito do rito da Páscoa, as coisas que eles iriam celebrar anualmente. Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então, esse ritual, essa festa de Páscoa, deveria ser celebrada anualmente, e é celebrada anualmente. Há uma tradição judaica, que a Páscoa judaica, ela é celebrada anualmente, e aqui foi orientado aos judeus. Quando seus filhos perguntarem, por que vocês estão fazendo isso? Por que se mata o cordeiro? Por que nós nos reunimos aqui? Por que comemos ervas amargas e pão sem fermento? E também nesse dia, a carne assada do cordeiro, eles então contariam a história. Tudo o que havia acontecido no Egito quando Deus os tirou com mão forte. Até os dias de hoje se comemora, dentro da tradição judaica, a Páscoa judaica, que é exatamente isso, né? Ela é diferente da nossa Páscoa. Lá tem carne assada, tem pão sem fermento e as ervas amargas. Esse foi mais uma porção de alimento do maná salvador.